Bolsonaro. Eu tava orando tanto, mas tudo que eu profetizei de mal pro Lula, Deus mandou foi pro Bolsonaro. Tá difícil ser crente. Ela tá quase lá, ela tá quase entendendo tudinho. E o mais impressionante, ela tá entendendo sem racionalizar nada, só pelo caminho da fé mesmo. Mas aqui racionalizar é o que a gente vai ter que fazer. E tudo começa com uma análise do que foi dito ali. Prenderam o Bolsonaro. Eu estava orando tanto, mas tudo que eu profetizei de mal para o Lula, Deus mandou foi para o Bolsonaro. Está difícil ser crente. Será que está difícil ser crente ou será que está difícil ser crente desse jeito aí que a senhora tem sido? E para lançar essa pergunta com todo o respeito à senhora e às suas fortes emoções, porque eu também as sinto, né? Eu gostaria de destacar um trecho muito específico da sua fala. É esse aqui. Tudo que eu profetizei de mal. Olha que até outro dia essa coisa de profetizar o mal tinha outro nome. Profetizar o mal era jogar praga, ou pior, era amaldiçoar. E amaldiçoar não é lá muito cristão, Cristo mesmo nunca fez isso. Cristo propôs, em seu tempo, uma revolução moral, o exato inverso do que a senhora está fazendo. Porque antes dele, já valia o mandamento, não matarás. Aí vem Cristo e ensina. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, não é necessário cometer o ato de maldade para cair no erro. Basta cultivar o sentimento e o pensamento associados à maldade para enfrentar isso que Cristo chamou de julgamento. E ninguém precisa ser lá muito religioso para se conscientizar do peso desse julgamento aí. Porque esse julgamento não precisa ser necessariamente divino, conduzido por Deus. O julgamento que pune a maldade que a gente cultiva no coração e na mente pode se dar aqui mesmo e por meios muito materiais. A raiva tem efeitos semelhantes ao do estresse crônico. Aumenta os níveis de cortisol, prejudica o corpo em vários níveis, da digestão ao sistema cardiovascular, passando pelo comprometimento da imunidade. O ódio adoece. E não interessa como a senhora justifica esse ódio ou o que a senhora odeia. Pode odiar o maior esquema de corrupção da galáxia, a cultura woke, a invasão do Ocidente. Ódio é ódio, adoece. Adoece e compromete a tomada de decisões, porque numa hora faz a senhora achar que é uma boa ideia vandalizar o banheiro do Senado. 67 anos! Tá quebrando tudo! Quebrando tudo e cagando essa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá! E na outra te condena a 17 anos de prisão. A resposta do ódio em quem o cultiva é sempre a mesma. Uma bomba de cortisol que compromete o corpo e a mente. É como funciona a natureza, que os religiosos preferem chamar de Deus. Tudo bem, chame como quiser, porque a gente está falando de um conjunto de leis que é imutável e inescapável. Nunca falha. Pelo menos nesse ponto a gente tem um consenso. Nunca o Senhor falhou. Nunca, absolutamente houve falha da tua parte. É preciso ter isso em mente. O bolsonarismo fez os nossos irmãos esquecerem da revolução moral que o cristianismo representou em seu tempo. Uma revolução segundo a qual é necessário purificar não só os nossos atos, mas também os nossos pensamentos. Eu sou o Arvro. Cadê o Arvro? Vamos voltar. Bora, Arvro! E eu tô aqui para entender como Bolsonaro criou um cristianismo à sua imagem e semelhança. Uma coisa feia. Eu me desafio a olhar para ela do jeitinho que ela é, sem odiar. Não é fácil. Essa aí com o cartaz é a Maria Clara. No dia 11 de junho de 2021, ela foi receber Jair Bolsonaro no aeroporto de Vitória, lembrando o então presidente de algo que ele se esforçava para ignorar. Aquelas alturas já eram 500 mil mortos pela Covid. Vai tomar no cu, sua puta! Sua piranha! Tem trabalho não, pô?
Apesar das ofensas, a Maria Clara permaneceu firme e inabalável, até que alguém vem e rasga o cartaz. A essas alturas, a missão dela já estava completa. Que missão? A de nos lembrar qual deve ser a prioridade, ou, como consta no Evangelho de Mateus, Cristo prefere ser honrado pela misericórdia que temos uns dos outros, e jamais pelos sacrifícios, muito menos os sacrifícios de inocentes. E assim, a nossa jovem heroína Ana Clara nos coloca mais perto da vontade de Cristo que muito pastor por aí. E ela faz isso sem qualquer proselitismo religioso. Ela não ostenta símbolos cristãos. Ela usa, isso sim, uma camiseta que homenageia o nosso sistema de saúde e uma banda punk. E tudo bem, porque no Brasil, esse país de sinais invertidos, o bolsonarismo adotou a simbologia cristã como um mero enfeite, esvaziada de significado e, principalmente, daquela compaixão que é tão importante. A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil e daí? Não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Pois o tempo passou e um Jair adoecido foi preso depois de tentar um golpe de Estado. Tá aí a reação do filho dele. Pode prender meu pai aí. Talvez vá condená-lo à morte. Lamento. É triste, com certeza. Mas se você acha que aqui a gente vai parar, eu te garanto, a gente vai dobrar a aposta. É inevitável notar a semelhança. Eduardo reage ao sofrimento de Jair da mesma maneira que Jair reagiu ao sofrimento dos mortos na pandemia. Talvez vá condená-lo à morte. Lamento. É triste, com certeza. É a mesma palavra, dita com a mesma frieza, até parece ironia. Lamento. Lamento. Quer que faça o quê? É triste, com certeza. Lamento. Lamento. Como se sabe, Eduardo tentou usar a derrocada do pai para turbinar a própria carreira política e demonstrou desrespeito a Jair em vários momentos. A prisão do pai nunca tirou o sono dele e nas últimas semanas ele já estava sendo cada vez mais sincero a respeito disso. A avaliação do senhor seria melhor essa prisão num ambiente militar ou num ambiente de uma superintendência da Polícia Federal, assim como ficou o ex-presidente Lula? Isso aí é um absurdo. Agora onde meu pai vai ser preso, tanto faz, né? Eu não estou muito preocupado, não. No cerne do bolsonarismo existe essa indiferença ao sofrimento alheio. Bolsonaro é assim e os filhos não saíram muito diferentes disso. Só que o bolsonarista é outra história. Tem bolsonarista que sente por Bolsonaro o que Bolsonaro jamais sentiu por ninguém: compaixão. Temos que se levantar ou agora ou nunca. Ou então eles calam e as forças se acabam e aí, pronto, a injustiça toma conta de tudo. Vamos lá, gente. Bolsonaro livre! Para esses bolsonaristas que sentem por Jair algo que Jair jamais sentiria por eles, vigora nesse momento da prisão um certo luto. E o primeiro estágio do luto qual é? A negação. Prisão do nosso capitão Bolsonaro, que foi preso hoje, mas segundo a informação que eu tenho, tudo foi uma grande estratégia do plano da aliança para que ele fosse preso justamente para causar essa comoção popular e trazer as consequências que isso vai trazer com a entrada dos americanos e com as próximas ações que vão ser grandes, porque muita gente grande vai entrar em cana, muita gente grande vai entrar em cana, né? Então foi até mesmo uma ordem do Loirão. E a maioria dos bolsonaristas parece, de fato, presa a esses estágios iniciais do luto. Às vezes eles estão em negação, às vezes eles estão na raiva. Poucos conseguem dar o próximo passo lógico em direção à barganha. Aliás, um breve parêntese para falar de barganha. Houve um tempo em que conseguia o melhor desconto, quem barganhava melhor, quem passava a melhor conversa na boca do caixa. Só que isso foi em tempos remotos, quando todo o comércio era pequeno e toda compra exigia mais diálogo. O mundo se industrializou, se massificou e hoje ganha o melhor desconto, não quem fala melhor, mas quem observa melhor. Os descontos são sazonais,
Então você pode ter esse critério em mente e ser esperto. Por exemplo, o chocolate mais barato do ano vem na semana depois da Páscoa. Mas mesmo quando você adere a essas datas já marcadas pelo comércio, a atenção é muito importante. E a Black Friday deve ser o melhor exemplo disso. Só com atenção você pode saber quem está oferecendo um desconto de verdade num produto que de fato você precisa. E aí eu recomendo direcionar sua atenção para o site da nossa Insider. A Black Week deles não tá para brincadeira. As compras a partir de R$ 399 estão rendendo brindes muito desejados. Até a Tech T-Shirt e o Perfect Top entraram nos brindes. Mas o principal desconto, hein? Até 70%, somando o que o site está oferecendo com o meu cupom Álvaro Borba, que dá 15% de saída em qualquer produto. Aproveitando esses descontos agora, você vai se beneficiar muito e por muito tempo, porque são roupas que duram e que têm tecnologias que de fato fazem toda a diferença, facilitam a sua vida. Dá uma olhada no comentário fixado no topo da caixa ou então na descrição do vídeo para aproveitar essa que é a maior Black Friday da Insider. A versão bolsonarista do cristianismo libera o cristão para cultuar o mal dentro de si mesmo. E isso fica demonstrado pelos bolsonaristas que foram ensinados a orar em desfavor dos adversários, ou então a profetizar o mal. Eu tava orando tanto, mas tudo que eu profetizei de mal pro Lula, Deus mandou foi pro Bolsonaro. A versão bolsonarista do cristianismo também nega a compaixão, que é um aspecto central da doutrina cristã. E isso ficou muito explícito na pandemia. Eu estou com Covid. Ainda assim, Jair, mito ou Messias, seria um enviado ou um escolhido. Enviado e escolhido para quê? Para nos fazer confundir o verdadeiro significado do cristianismo? E assim, talvez, nos testar de alguma forma? Olha, só assim, para o melhor momento do pastor Malafaia fazer algum sentido. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Mas será que foi mesmo Deus que escolheu Jair? Ou teria sido Jair o escolhido pelo Brasil, só para dar vazão a alguns dos aspectos mais sombrios, até então recalcados, da nossa identidade nacional? E entre esses aspectos, tem aí um certo desamor, um ódio não apenas ao diferente, mas também um ódio contra a própria identidade nacional, uma falta de autoestima que às vezes é chamada de complexo de vira-lata. Cheiro de haitiano aqui em São Paulo. Aqui. Já me falaram que era no plenário, o cara gritou, um pedrada gritou. Se fosse da Suécia, você não estava criticando. Eu falei, imbecil, eu sou da Suécia, vai vir com esse lixo aqui. Esse complexo de vira-latas sempre foi um elemento definidor do bolsonarismo, um movimento que muitas vezes combateu a brasilidade com a mesma fúria que combateu aí uma tal esquerda. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! E foi a partir de discursos assim que os comentaristas políticos começaram a apontar os efeitos de uma tal polarização. Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão. Porra. Curiosamente, só se passou a falar em polarização depois do surgimento do bolsonarismo, que fez de tudo para fanatizar e dividir. Mais um aspecto do bolsonarismo que só pode existir em oposição ao cristianismo. A palavra final de Cristo sobre polarização está em Lucas. Todo reino dividido contra si mesmo será devastado, e casa contra casa cairá. E a divisão que o bolsonarismo promoveu continua valendo depois da prisão dele. Na porta da Polícia Federal, uns foram lamentar, outros foram comemorar. E aí não demorou muito, veio a agressão. De quem?
Faz sentido que o bolsonarismo combata a alegria, principalmente quando a alegria não é dele. Aliás, alguém aí já viu alegria em manifestação bolsonarista? Só diante da prisão falsa do Alexandre de Moraes. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Faz sentido que o bolsonarismo combata qualquer emoção que não seja sua. Na pandemia, o desrespeito ao luto alheio foi tão grande que se viu bolsonarista vandalizando até o crucifixo, símbolo maior do cristianismo. Para acolher o sentimento alheio, é preciso compaixão, um fundamento básico da doutrina cristã. E o bolsonarismo é, sobretudo, um movimento anti-compaixão. Eu lamento informar, mas quem é anti-compaixão é, por consequência, anticristo. E esse é o verdadeiro mal do bolsonarismo. Um movimento político que se apropriou do cristianismo e dele tirou a sua essência, a compaixão. Infelizmente, como a gente viu no início, os fanatizados já estão sendo levados a duvidar de Deus. Tá difícil ser crente. Mas não vão duvidar do Bolsonaro. Ponto final em mais um textão. Guardei para as considerações finais a minha noção mais polêmica aqui a respeito dessa história toda. Espírito também é sinônimo de essência. Lembro disso para dizer que nós estamos, como pátria essencial, espiritualmente feridos, adoecidos. Essa é a minha visão muito pouco otimista, né? Ela não é muito popular nem mesmo na oposição ao bolsonarismo, mas eu não consigo me desvencilhar dessa ideia. Algo de muito fundamental, algo de muito essencial, no mais íntimo do Brasil e do brasileiro, foi ferido por tudo que aconteceu nos últimos anos. Ou alguém aí acha que dá para enterrar 700 mil numa vala comum e depois sair livre, leve e solto como se nada tivesse acontecido. Houve uma transformação ali. Fomos feridos. É preciso estar ciente disso, tá? Até para buscar alguma cura e, porventura, alguma leveza. Falei demais? Bora ouvir. Eis os apoiadores desse canal, que se reúnem num grupo, mandam áudios e assim nasce o nosso PS, também chamado de Finalzinho. O Brasil vive uma crise profunda na sua espiritualidade e a política ela está sendo um reflexo dessa crise. Eu nunca separei política de espiritualidade porque está completamente misturado desde de Cristo, aliás, desde sempre. Eu vejo muitos e muitos cristãos firmes no propósito do seu líder, da sua inspiração, mas é um momento muito grave. Nesses meus 32 anos, desde que eu me entendo por gente, eu me considero cristão. E nunca antes, na história da minha vida, eu vi como o cristianismo no Brasil é algo hostil. Se tornou algo hostil, na verdade. O único momento em que Jesus deixa de ser manso, deixa de ser humilde, é quando ele expulsa do templo, ou seja, do sagrado, os vendilhões, né? Aquelas pessoas preocupadas com ninharias, né? E completamente alheias ao discurso dele, né? De que a gente deve buscar aquilo que é grande, aquilo que é bom e belo e justo, talvez até platonicamente falando, né? E não as, vamos chamar assim, de churumelas da vida cotidiana, né? Ali o dinheiro contado. Não foi esse o papel a que Jesus se prestou. Será que a raiz de tudo isso não passa pela teoria da prosperidade? Na minha visão, a teologia da prosperidade é a teologia dos vendilhões do templo. A partir disso, passaram a customizar o evangelho de acordo com os seus interesses. E chegou o momento que esses interesses encontraram a política. Matar bandidos, matar pessoas carentes, matar moradores de rua, matar adversários políticos. Isso é ser cristão desde onde? Que tipo de cristão é esse? Que tipo de Deus é esse? Ana, te falo que não é o Deus cristão. Tenho absoluta certeza. A impressão que dá é que houve um caldeirão
que estava parado ali, que de repente começaram a mexer naquele caldeirão, aí veio tudo que tinha por baixo, de pior veio para cima. Essa é a impressão que eu tenho. E realmente as pessoas estão radicalizadas e se colocaram num plano tão louco, tão doente. É muito triste e gozado que isso não é só aqui no Brasil. Na minha humilde opinião, esse caldeirão tem um nome, é chamado Teologia do Domínio, e é coisa recente. Quando a religião é capturada pelo fanatismo, ela pode se tornar um instrumento de ódio e violência, em vez de um espaço de contemplação e vida. O ódio em nome de Deus é frequentemente descrito como um dos mais ferozes. E agora, essa pregação de visão foi colocado, né, uma mitologia exclusiva desse momento contemporâneo do Brasil, que não é questão de unir e abraçar as pessoas, mas é combater o diferente, né? Eu não sei se Cristo concordaria com isso, sinceramente. E agora que o Messias deles foi preso, nossa, os vilões somos nós, né? Historicamente, a Bíblia ela é usada pela direita, pela elite dominante, né, para justificar as suas ações, né? Quando a elite dominante precisou justificar a escravidão, tinha lá o trecho na Bíblia que justificava a escravidão. Quando a elite dominante precisava acabar com a escravidão, tem um trecho na Bíblia que é contra a escravidão. Então a Bíblia ela contempla tudo que o ser humano quer ter de ação, né? Todo comportamento humano e toda a intenção, ela é contemplada pela Bíblia. Então por isso que ela é uma ferramenta tão poderosa, né, de manipulação. Sabe, para quem já esteve na igreja por muito tempo, não é novidade que a gente interpreta partes da Bíblia que são convenientes, que as coisas que Jesus falou são importantes até o ponto que a gente acredita nelas. A mensagem do cristianismo não permite profetizar coisas ruins para frente. Na verdade, a Bíblia instrui especificamente, Romanos 12,14, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Então, na realidade bíblica, se você se distancia da Bíblia, você não vai ser exitoso. A pandemia trouxe uma visão dessas pessoas próximas a mim, ali na igreja, que não se enquadrava no cristianismo que eu acreditava e que eu vivi. Eu passei a me afastar muito, e desde a pandemia eu não consigo ir mais numa igreja, numa missa, em nada nesse sentido, assim. Esse cristianismo que a gente está vendo hoje, ele é uma deturpação total dos valores cristãos. Não faz sentido. Quem de fato fez o que Jesus disse, que era cuidar dos pequeninos. Faça por um pequenino, que será por mim que vocês estarão fazendo. Então, assim, quem é o governo que se preocupa de fato com políticas sociais, com redivisão da riqueza, que é o pão da pátria, sabe? O pão de todos. Quem que faz essa redistribuição? Acho que se as pessoas cristãs desse país repensassem a palavra do Cristo, os exemplos que ele deu a partir e colocassem numa dimensão de políticas públicas e de aplicação, não tinha como errar. Eu sempre comparo a fé com uma cueca. Por um lado, nos protege, nos dá um certo conforto. Por outro, é uma coisa íntima, que nem sempre é adequado ficar mostrando por aí. Dito isso, lá vou eu me expor aqui. Na minha visão, todo cristão está destinado a um glorioso fracasso. Eu falo da derrota maravilhosa, que é tentar encarnar o exemplo de Cristo para conseguir ser, no máximo, uma imitação muito da imperfeita. Com fé e até um pouquinho de raciocínio, a gente percebe que esse é o caminho para que sejamos nós os milagres nas vidas uns dos outros. E se quiser ser o milagre da minha vida, se inscreve aí no canal. Eu vou ficar muito, muito feliz mesmo. Um beijo e, como sempre, valeu!